Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais um capítulo, ou melhor, dar continuidade, né? O capítulo 11, expansão romana, né? O título esse aí, que está no capítulo, quer dizer, o subtítulo, né? Na verdade. Então, aula de história. Falar da expansão romana, que foi marcada dentro de um período da República Romana, né? No período do governo da República Romana, um período que foi muito rico, né, no crescimento da cidade de Roma, tanto aí nas suas dimensões, né, onde ela se situava, na Península Itálica, quanto depois expandindo também fora dessa península. Né? Então, um período que gerou, né, um grande crescimento territorial, uma grande ampliação do território romano e também marcado por muita modernidade dentro de Roma, da cidade romana, como por exemplo as ruas, né, mais largas, ruas pavimentadas com pedras, construções, né, monumentos que muitos deles estão e existem até hoje, né? Bom, e isso se deu por causa da riqueza romana. Não é? Roma, a partir do momento quando conquistava mais territórios, combatia, né, contra os seus inimigos, dominando povos, conquistando, né, muitas riquezas, Roma se tornou, né, essa potência. E a potência voltada justamente para a conquista de territórios e também pelo controle das rotas marítimas, né, tanto terrestre quanto também, né, as rotas marítimas. E a gente pôde ver esse avanço, né? Roma se tornou um grande centro populacional, sua população, digamos assim, ela ficou muito concentrada, né, nessa região, porque ali se desenvolveu muito o comércio romano. Esse comércio foi que aí dando origem, né, às estradas, né? Muitas estradas foram construídas nesse tempo para ligar Roma junto às outras cidades também. E então Roma ficou conhecida aí como o lugar onde se tinha tudo, onde se comercializava tudo. Né? Muitas pessoas, muitos povos vinham de longe para comercializar em Roma, né? Pegando essas estradas para chegar até Roma. Né? Tanto é que as estradas, quando feitas, construídas, dizia-se que todos os caminhos, todas as estradas levavam a Roma. Então vocês podem ver aqui, né? Aqui é uma estrada romana da época, né? Do surgimento, né? Desse crescimento romano, dessa expansão romana, e aí existem até hoje, não é? Então vocês podem ver que está aí, né? Presente, né? Essas estradas, né? Nos dias de hoje. Bom, com a expansão romana, a gente teve também, né, pessoal, como eu falei, a sua expansão fora, né, da península, como vocês podem ver aqui, e os traçados, né, na linha vermelha aqui que ligava as rotas comerciais que faziam com que chegasse até Roma e as rotas marítimas também. Roma, então, conquistando esses territórios, né, foi dando uma dimensão aí já do que iria ser, né, se tornar a grande potência, né, que se tornou, que vamos ver que depois resultou no Império, né? Bom, as rotas comerciais, pessoal, era muito importante para Roma, para a riqueza de Roma. Então, muitos povos aqui, tanto da Ásia como também da África, foram dominados seus territórios e consigo e com isso também dominando essas rotas comerciais. E com uma certa facilidade, Roma conseguiu dominar esses povos, essas rotas. Apenas uma que foi mais difícil, que foi a o controle do comércio, né, e das rotas da região de Cartago, nessa região ao norte da África. Não é? Aqui os romanos tiveram maior dificuldade. Então surgiu aqui inúmeras batalhas, né, e a guerra conhecida como Guerras Púnicas.
E Roma teve maior dificuldade aqui, mas conseguiu, né, tomar conta dessa rota que era a mais importante e a mais rica, digamos assim, né? Então era rica em muitos produtos, né? Como trigo, como vinho, como metais também, né? Azeite, né? Então girava em torno dessas riquezas, desses produtos aí, né? Bom, aí temos aqui, diante do crescimento econômico, trouxe algumas consequências aí, né? Ou seja, Roma, né, como eu falei para vocês, se modernizaram, né, a economia ela cresceu, as construções também se modernizaram e também teve o grande crescimento econômico vindo por meio de impostos, a arrecadação de impostos, né, que os romanos faziam. Junto com isso também tinha o grande crescimento, né, de escravos. Roma passou a concentrar um grande volume de escravos porque os povos, à medida que iam sendo conquistados, o povo sendo dominado, aqueles povos perdedores das guerras, das batalhas, se tornavam escravos. Então, toda essa população começava a trabalhar para Roma, para os romanos, né, sem receber salário. Claro, né, eles eram escravos, então não recebiam salários. Não recebiam salários, Roma lucrava cada vez mais, ganhava cada vez mais riquezas, né? Bom, então por meio dessas consequências econômicas, vai surgir aí os primeiros problemas sociais para Roma, não é? Que vai estar atrelado aí a uma grande revolta dos plebeus, né, também, e juntamente com escravos, né, marcado fortemente com escravos, justamente porque Roma cresceu, aumentou seu volume de escravos, começou a substituir a mão de obra daqueles trabalhadores livres que recebiam, né, uma espécie de salário aí, começou a ser substituído por escravos. Então Roma começou a se tornar uma cidade próspera, como eu falei, rica, mas em contrapartida muito, né, um grande número de escravos que não consumiam, né, que não tinham dinheiro para consumir. E junto com isso também os plebeus, né, que não eram escravos, começaram a ficar sem trabalho e sem ter como consumir. Então começou a gerar uma grande quantidade de pessoas pobres e miseráveis em Roma, né? Então era um contraste aí muito forte, né, entre patrícios e plebeus, que no caso plebeus cada vez mais pobres e miseráveis, né, e os patrícios cada vez mais ricos e poderosos, né? Então as consequências começaram a surgir aí, que resultou no que ficou conhecido aí as chamadas revoltas dos escravos, né? Mas antes de chegar até esse ponto, tinham outros problemas aí que a gente pode destacar, que é as péssimas condições de vida, não é, pessoal? Ou seja, a população miserável, pobre de Roma, tinha que conviver com a fome, com a miséria, com as moradias precárias, né, com barracos feitos de madeira, feitos de palhas, de folhas de árvores, é, uma população que não tinha mínima condição de higiene, não havia, né, saneamento básico, o cuidado com o trato com o lixo, né? Então, diante disso, começou a crescer em Roma um grande número de pessoas contaminadas por doenças, como o tifo, como a tuberculose, né, a disenteria, muitas doenças que envolvia de origem intestinal, né? Então isso foi um problema. Roma então começou a proliferar, né, um grande número de doenças, né, e de doentes também. E aí sim é que vai, né, diante dessas condições, começam a surgir as primeiras manifestações, as primeiras revoltas, né, dos plebeus, dos escravos contra esse governo romano explorador, opressor, né? Então, para poder amenizar
né, essas revoltas, essa insatisfação com os romanos, com os patrícios acabam criando a chamada política de pão e circo, que era o quê? Criar, né, no caso aí foi criado o grande Coliseu, onde pegava-se ali pessoas, né, escravos, né, sempre escravos que quisessem a sua liberdade, quisessem se livrar, né, da condição de pobreza, pagavam salários, né, dinheiros para eles, mas eles tinham que lutar lá na arena dos gladiadores, ou seja, eles tinham que, né, sacrificar sua vida para matar o seu amigo, matar até o seu parente, caso fosse, para poder ganhar essa liberdade. E então, vitorioso, né, que derrotasse, né, o seu inimigo, ou com animais ferozes, né, como leões, tigres, ele ganharia essa liberdade. Né? Então tá aqui um relevo da época, né, mostrando os gladiadores aqui. Então era algo que se tornou como uma atração para os romanos, né? Eles iam lá se divertir, né? Ver o povo, né, se degladiando lá e eles rindo, né, torcendo para um ou para outro, para um matar o outro, né? Podemos dizer assim, né? Bom, então, essa política de pão e circo também girava em torno de um ingresso, que a pessoa tinha direito de ir lá assistir, né? A população pobre tinha direito de ir lá assistir. E também no decorrer, né, das lutas passava ali pessoas servindo, né, um pedaço de pão e vinho para eles comerem. Então por isso política de pão e circo, né, é uma forma de poder acalmar as revoltas, alienar o povo, ou seja, fazer com que eles esquecessem dos problemas e ficassem lá, né, se divertindo, torcendo para um matar o outro, para um escravo matar o outro. Então, isso ficou, né, durante muito tempo em Roma e muitos, né, políticos, muitos patrícios, generais continuaram com essa política porque dava certo, né? Acalmava as rebeliões, a tensão, né? Os problemas gerados pelo governo romano, ele era, né, por parte de muitos, eram esquecidos. Bom, gente, o mais conhecido, né, entre os escravos que lutavam, que, né, estavam ali entre os oprimidos, né, pelo governo romano, foi Espartacus, né? Espartacus, ele diante dessa situação também que ele condenava, mas estava ali por uma questão de sobrevivência, ele liderou uma revolta, né, com mais de 60 mil escravos para poder, né, sair dessa condição, né, para acabar com essas injustiças. Então Espartacus ele foi e liderou essa revolta contra Roma. Só que não deu certo porque os romanos acabaram sendo a revolta acabou sendo sufocada, né, pelos patrícios e em represália, em decorrente, né, dessa ação, os patrícios sacrificaram mais de 6.000 escravos, né, ou seja, crucificaram eles diante dessa tentativa de revolta, né? Então a crucificação era algo comum, né, em Roma, né? Muitas pessoas acham que os romanos só escravizou, ou melhor, só crucificou Jesus. Não, pelo contrário, já era prática deles escravizar todos aqueles que eram inimigo de Roma. Então 6.000 foram mortos dessa forma, não é? Bom, gente, e aí então, diante desse crescimento romano, dessa expansão romana, estava acontecendo aí uma forma meio que de transição, né, do Império, da República para o Império, justamente porque Roma estava se tornando poderosa, né? A sua política era imperialista, era de conquista, era de dominação de território, dominação do povo, dominação da riqueza. Então Roma estava se tornando, né, digamos assim, mais um império do que uma república, não é? Bom,
Diante dessas injustiças sociais, surge duas figuras muito importantes dentro do contexto de Roma, são os irmãos Graco, né? No caso aí, Tibério Graco e Caio Graco. Ou seja, tanto um quanto o outro visavam os interesses da plebe. Eles viam que os plebeus, né, eles eram plebeus, né, eles começaram então a fazer políticas para beneficiar esse povo, para ser menos injustiçado ainda perante a Roma, aos patrícios, né? Então, no caso aí, Tibério Graco, ele lutou por reforma agrária, que é o que? Distribuição de terras, porque ele via que Roma estava cada vez mais poderosa, com cada vez mais território e a população sem direito a esse território. Então, ele viu que para isso ser mudado, precisava fazer uma lei, uma votação para que os plebeus pudessem ter terras, né? Isso desagradou muitos latifundiários, muitos que detinham, né, o controle imenso de territórios, né? Então ele acabou sendo assassinado, né? Justamente porque defendia o direito dos plebeus. Tibério Graco vendo a ser assassinado, Caio Graco substitui ele, né, como tribuno, né, tribuno da plebe, que lutou também por direitos em Roma, ou seja, direito dos plebeus, que era o que? Nada mais, nada menos de que ter os plebeus direito a pagar menos, né? Ou seja, os valores do trigo serem pagos menos, cada vez menos para os plebeus. Ou seja, o trigo era um produto essencial para a alimentação dos romanos, né? Eles faziam pão e então os plebeus cada vez mais sem trabalho, sem emprego, né? Eles no caso, Caio Graco defendeu essa política de um preço do trigo mais acessível para os plebeus. Isso prosperou? Também não prosperou. Por quê? Porque também, né, ele foi derrotado, morto, né, a política dele foi derrotada, ele foi assassinado, né, ele foi perseguido e, na verdade, ele mandou um escravo assassiná-lo porque ele sabia de qualquer forma que ia ser assassinado e não queria ser assassinado pelas mãos dos patrícios, né? Então, infelizmente, né, essas duas pessoas morreram defendendo o povo, né? Na história é assim, né, gente? Aquele que busca defender direitos da população mais humilde, mais carente, alguma coisa sofre, ele sofre, né? Perseguição, prisão, morte, tortura. Isso na história do Brasil, né, também ocorreu, né? A gente pode pegar aí, com o tempo vocês vão estudando história vão aprender, vão conhecer isso, né? Bom, gente, então os governos romanos sempre então os patrícios, né, que estavam à frente da república, sempre beneficiavam o seu segmento, né, da sociedade, que era, né, esses patrícios cada vez mais ricos, e aquele que lutava pelo direito do povo, dos plebeus, eram cada vez mais perseguidos, né? Então aí no caso começa-se aí, né, a observar que tanto uma classe que era privilegiada, os patrícios, quanto os plebeus, começam a ter conflitos políticos, né? Ou seja, há uma polarização muito forte aí, onde aquele que está com mais poder, ele vai começar a agir de uma forma ditatorial. É aí que surge, né, as ditaduras de Mário e Sila. Ou seja, Mário, um general muito admirado pelo povo, pelo exército, justamente porque quando Roma conquistava territórios, ele cedia esse território para os soldados, garantia o pagamento de salário para os soldados, e então ele era um homem muito bem visto para os plebeus, né? Só que no Senado, né, formado por muitos patrícios também, ele era odiado e não era apoiado, né? No caso aí, governou atendendo esses interesses dos plebeus, mas não, o seu governo passou, surgiu de Sila, que foi ao oposto de Mário, né? Sila, ele
ele privilegiava os interesses dos patrícios, né? O controle das terras, a riqueza, né? Tudo na mão dos patrícios, em detrimento, em prejuízo às condições de vida dos plebeus, né? Então Sila garantiu poderes e privilégios dos patrícios, perseguiu os inimigos, né? Dos patrícios, né? Anulou poderes do tribuno da plebe, retirou, né, direitos, e isso então acabou gerando uma grande revolta popular, né, muito grande, que também, né, liderada aí pelos Espartacos, por Espartacos. Na verdade, as revoltas vão surgir mais fortemente aqui, né, do que tempos atrás, né? Tempos atrás, Espartacus ele iniciou, teve algumas vitórias, né? Mas aqui, né, em 73, 71 a.C., é onde Espartacus vai ser derrotado, né? E onde 6.000 escravos vão ser crucificados. Bom, diante disso, né, pessoal, o governo, o, a revolta, né, escrava que ocorreu, que foi dizimada, sufocada, né, pelos patrícios, vai então resultar numa espécie de calmaria, né, em Roma. Roma vai voltar, né, cada vez mais invadindo territórios, dominando territórios, né, e um dos poderosos aí que vai ser reconhecido pelos patrícios como um importante vai ser Crasso, justamente porque ele acaba com as revoltas, né, dos escravos, acaba com Espartaco e vai aí então dar essa volta, né, na expansão territorial. Só que quando ele vai fazer isso, ele vai ser morto em uma batalha, né? E então o poder de Roma vai começar a gerar um certo conflito entre os patrícios e também entre os generais, porque eles vão querer, né, esse poder. E para não gerar um controle do poder somente nas mãos de uma pessoa, vai ser criado o triunvirato, né? Ou seja, o poder vai ser dividido então em 3 pessoas. No caso aí, né, inicialmente Crasso, Pompeu e César. Crasso no início, como eu falei, ele morreu, né? Morreu numa batalha, mas antes ele tomou conta da Síria, né? Depois veio Pompeu, que tomou conta da Península Ibérica, né? Então, no caso, Crasso ficou no Oriente Médio, Pompeu ficou tomando conta da Península Ibérica, no caso da região da Espanha e da Itália, e César na região da Galícia ali, da Gália, onde hoje é a França ali, naquela região ali. Bom, então o poder aí francês, né, ficou dividido, né, porque também o Império ele foi o Roma, né, o domínio romano dos territórios foi, né, se tornando cada vez maior. Então a característica de império ela vai surgir daí. Então como governar esse império, né? Então tem que dividir. Por isso que houve a divisão e assim surgiu o triunvirato. E o triunvirato correndo dentro dos poderes dos generais, porque os generais eram que iam para as batalhas, né? Iam lá controlar os territórios. E aí então começa aí Crasso, né? Com a morte de Crasso, né? Pompeu e César começam a disputar o controle do império. César era o mais poderoso, né? No caso aí, justamente porque ele conquistou uma importante região como a da Galícia, ou da Gália, desculpa. E aí então o Senado começa a observar que César começa a se tornar muito poderoso, né? Ou seja, Júlio César ele vai ser um dos que mais conquista as regiões importantes, então os soldados vão estar muito voltados à obediência de César, né? A população também vai achar César um grande vitorioso, um grande gestor das guerras, das batalhas, né?
César também vai atender alguns interesses da população. Então César ele tem o poder que foi por meio das conquistas e também o apoio popular, né, que veio dos soldados e dos plebeus. E aí, então o Senado, né, os patrícios, começam a não ter muita força política para se impor contra César, né, porque ele tinha muito poder. Então, o que, que o Senado faz? O que, que os patrícios fazem? Eles começam a criar leis para minar o poder de César. Então, César vai sendo, digamos assim, podado, né, controlado pelo Senado e de uma forma a colocar outra pessoa para dividir poder com César, que vai ser Pompeu. Né? Pompeu vai ser nomeado pelos patrícios como cônsul, cônsul único, ou seja, aquele que também governa, aquele que também toma as decisões e toma as decisões em conjunto, né? E não César sendo como único ali a governar. Bom, diante disso, César não gosta, né, dessa divisão de poder e então declara guerra a Pompeu. Ele tinha um exército na mão, então começou uma caça, uma busca, né, por derrubar Pompeu desse poder, desse título aí concedido pelo Senado. E diante dessa batalha, dessa disputa por poder, César foi vitorioso. Sendo vitorioso, é aí onde se decreta finalmente o Império Romano, né? César, aí, digamos, pode ser considerado o primeiro imperador romano. E, sendo imperador, né, ele não vai ter ninguém para bater ele, né, para passar por cima dele, porque ele tem um exército. Quem tem o poder, né, quem tem a força, domina, se quiser, né, dar o golpe, digamos assim. Então foi isso que aconteceu, né? César se tornou um ditador, né? Tomou o poder, se tornou imperador e começa então a governar, né, de acordo como ele queria e não ouvindo muito o Senado, né? Os patrícios ficaram furiosos. E assim César foi governando o império único e exclusivamente de acordo com como ele queria. E fez algumas reformas, né? Que foi primeiro conceder anistia, né, aos seus inimigos. Eles poderiam retornar a Roma, poderia retornar no Império, né? Acabou com as perseguições dos seus opositores, dos seus inimigos, ampliou direitos para os plebeus, né? Os plebeus voltaram a ter direito dentro das assembleias, né? Então César queria uma trégua, queria uma paz com esses líderes, né? Com o Senado, com os plebeus, e essa paz tinha que fazer, né, acontecer e assim fazer os senadores, os patrícios entender que o César era o imperador. Bom, César, então, com esse poder cada vez mais absoluto, os patrícios começam a conspirar, né? Os senadores começam a conspirar contra César. E aí, então, é aonde Brutus, né, surge a figura, digamos assim, de Brutus. Ou seja, ele vai ser incentivado pelos patrícios a, é, a ele cometer o assassinato de César. Então, num belo dia, o Senado, né, convoca uma reunião e chama César para comparecer urgentemente. Dentro do Senado, né, dentro da Assembleia, todos estão armados com um punhal, esperando o melhor momento para atacar César. César vem desprotegido, né, sem sua espada, sem seu escudo. E aí, então, quando ele se aproxima, né, do Senado, das pessoas, Brutus vem por trás e crava uma faca, né, em suas costas, né, enfim, no seu coração. E aí, então, ele vem a falecer. Mas quando isso ocorre, muitos patrícios ali, muitos senadores vão e cada um dá uma facada nele e todos fogem, né, da Assembleia, deixando César morto lá. Bom, gente, isso provoca uma grande fúria da população. Roma fica desgovernada, sem governo, mas logo ela vai retomar
o seu rumo, né? Esse rumo vai ser feito por uma nova divisão territorial que vai ficar na mão de mais outros generais, né, e alguns patrícios. No caso aí, Marco Antônio, Lepto e Otávio foram os mais conhecidos, né? O poder, né, o Império Romano foi dividido entre eles. E aí então o que mais vai se destacar vai ser Otávio, né, que vai ser esse imperador aqui que vai provocar aí algumas mudanças, vai reestruturar, né, o império, governar a sua maneira, que fica para a próxima aula esse capítulo. Tudo bem? Bom, então é isso, né, gente? Aqui, né, temos aqui um quadro que representa o assassinato de César, né? Olha lá os senadores cravando a faca nele. Olha aqui Brutus, né? Aqui barba comprida aqui, que pega ele na traição, né? E acaba assassinando César. Então é isso, pessoal. Paramos por aqui. Façam as suas anotações. Dúvidas também anotem, que aí próxima aula no chat nós tiraremos essas dúvidas, tá bom? Então aí ficamos por aqui. Próxima aula nós veremos a escravidão romana de uma forma, né, mais aí focada somente na escravidão romana. Tudo bem? Então é isso, tudo bom? Tudo bem? Então tá bem para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até mais, até a próxima.